Tu espera eu passar um café para nós começar a conversar sobre o porquê que a vida dos 20 aos 30 ela parece ser tão confusa e sem sentido? Por que a casa dos 20 anos é tão sem sentido? Bom, com certeza tu já acordou um dia de ovo virado e sentiu que a vida não faz sentido. Falta de propósito, falta de empolgação nas coisas que tu tem para fazer. Eu sei que a palavra propósito, a busca do propósito, parece ser uma coisa meio chola, meio de passivo, né? Parece que a gente tem coisa mais importante para se preocupar do que a busca de um propósito. Mas a verdade é que às vezes entre uma tarefa e outra a gente se sente meio triste, meio neutro, meio apático, meio sem sentido. E parece que a vida como um todo não faz sentido. Eu estou fazendo isso aqui para quê? Qual que é a finalidade de eu estar fazendo o que estou fazendo nesse momento? E se eu te falasse que não é a vida que não faz sentido, mas sim os 20 anos que não fazem? Muita gente diz que nos 20 anos a gente já é adulto. Outras pessoas dizem que nos 20 a gente ainda é adolescente. Na minha visão, a gente não é nenhum e nem outro. A gente não é maduro o suficiente para se considerar adulto e nem jovem o suficiente para se considerar adolescente. Seja bem-vindo a mais uma conversa diária. Hoje nós estamos conversando da minha cozinha. É aquela coisa, né? Fazer vídeos diários às vezes exige que a gente nos filme enquanto vivemos a nossa vida, por questão de tempo, por questão de produtividade. Afinal, o vídeo é diário. Deixa um Ei Copini, tô aqui. E vamos conversar sobre esse assunto. Por que os seus 20 anos parecem ser uma fase tão confusa? Eu acho que não tem como a gente separar as nossas fases da vida entre criança, adolescente, adulto e idoso. Eu acho que entre o adolescente e o adulto deve ter uma outra fase, que a gente pode chamar de pré-adulto, vamos dizer assim. Quando a gente é criança, né, assim, aliás, vamos voltar lá ao útero, né? O lugar mais seguro e o máximo de bem-estar que um ser humano é capaz de sentir é o calorzinho do útero da nossa mãe, né? E quando a gente sai daquilo lá já é uma sensação de desconforto. Aí a criança ela pode errar, o adolescente pode se testar, e é nesse momento que quando o teu corpo começa a deixar de ser um corpo de criança, que aos olhos do adulto estimula a proteção, e passa a virar um corpo que já está pronto para o ataque, é nesse momento que os seus pais eles param de te proteger tanto, mas tu ainda não é bom o suficiente para o mercado de trabalho. Tu ainda não é bom o suficiente, não tem segurança o suficiente para testar a si mesmo no mundo, se sustentar, viver a tua própria vida, e por isso aquilo aparenta ser tão confuso. Tecnicamente, o nosso cérebro ele se forma até os 25, né? Então, até os 25 anos, vamos dizer que é uma fase que a gente está aprendendo a conviver consigo mesmo e não está pronto ainda para viver as coisas mais densas da vida. A gente não sabe lidar muito bem com o fato de nossos pais nos protegerem cada vez menos, nos ajudarem cada vez menos. Depois dos 25, os seus pais não querem mais te ajudar, eles querem viver a vida deles. E a sua mãe quer que você se torne um homem forte para que você possa cuidar dela quando ela precisar. Mas você ainda não é um homem forte e nem sabe se vai conseguir se tornar um, porque também não é uma questão só de você mesmo, mas do mundo como ele está. Não é tão fácil hoje comprar uma casa, comprar um carro, ainda mais no Brasil. Não é tão fácil ter segurança, então tudo parece ser extremamente confuso para nós. E toda essa mudança hormonal, psicológica, somada à realidade que a gente vive dessa época, que é uma realidade de, cara, olha só, é uma realidade de inteligência artificial. É uma realidade de mandar foguete para Marte. É uma realidade onde trilhões estão sendo investidos numa inteligência artificial que daqui 50 anos ela vai poder curar todos os tipos de doenças. É uma realidade onde uma nação luta com outra e é uma realidade onde o Pix é taxado. Somando esse aumento de responsabilidade na tua vida com a instabilidade do mundo, mais a intancabilidade do Bostil, não tem como a gente não ficar meio pirado. Só que como eu já tenho 35 anos, sei lidar com essas adversidades,
Já fiquei pirado muitas vezes na minha vida, já senti medo de muitas coisas e sei que essa é só mais uma, mas tu não. Na casa dos 20 isso parece ser o fim do mundo. Tu olha pro futuro e parece que não vai conseguir conquistar nada. Principalmente quando entra no Instagram todo santo dia e vê pessoas mais novas do que você conquistando coisas que você nunca sequer vai sonhar em conquistar na vida. Isso faz com que a tua autoestima vire um lixo, vire uma droga, vire uma... Só pra te lembrar, nesse vídeo eu tô tentando explicar por que que tu tem esse sentimento de que os 20 anos não fazem sentido. Dentro da tua cabecinha existe um negócio chamado expectativas externas. Expectativas externas sobre o quanto de dinheiro tu tem que estar ganhando até os teus 25 anos. O carro que tu tem que estar dirigindo até os teus 25 anos. A mulher perfeitinha que tu tem que estar namorando até os teus 25 anos. Mas nada disso vai se concretizar exatamente como são as expectativas externas que podem vir provavelmente dos seus pais, que cresceram em outra época e traçam as expectativas de um jeito bem diferente do que nós. O fato é que as expectativas externas, elas não se alinham com os seus desejos internos, que é aquilo que exatamente tu quer nesse momento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver aquilo que os teus pais esperam de ti com aquilo que tu espera de si mesmo ou com aquilo que tu está sentindo naquele momento. E também ambos não se alinham com a realidade. Teus pais estão aí para te dizer o jeito que tu deveria agir. E eles não fazem isso por mal e dizem isso baseado na experiência de vida deles. Você mesmo tá aí para se dizer o jeito que tu deveria agir, porque afinal é aquilo que tu sente, é aquilo que tu deseja, e eu também te digo que isso aqui também é muita bobagem. Eu tô aqui para te dizer a realidade do mundo. Então nós temos 3 pontos: as expectativas externas, os desejos internos e a realidade do mundo. Todas as 3 estão descoladas uma da outra. Isso faz com que os teus 20 anos pareçam uma loucura, uma falta de propósito. Mas dos 25 aos 30 existe um processo de um alinhamento entre essas 3. As expectativas externas, tanto do que o mundo, os teus pais, os teus professores esperam para você. Tanto os teus desejos que vão ser neutralizados, pois o seu ego está sendo neutralizado, e a realidade do mundo que vai ser cada vez mais bem aceita por você. E eu acredito que seja por isso que a gente tem a sensação de que os 25 anos, ou melhor, a casa dos 20, seja uma coisa tão louca de se viver. E por isso que muitas pessoas ficam adolescentes pro resto da vida, por isso que algumas pessoas amadurecem mais cedo, talvez seja a idade mesmo da gente errar muito. Só que, claro, para não ficar uma divagação muito vaga nessa história enquanto eu tomo o meu café, eu quero te falar um negócio. Eu quero tentar trazer uma solução para isso se você se sente meio perdido na vida. O primeiro ponto da minha solução seria você aceitar toda e qualquer tipo de incerteza. Seja estoico e aceita a incerteza. Tem incerteza sobre o Brasil, sobre o futuro do Brasil, sobre o real, o dólar, o mundo, uma bolha estourando, e Bitcoin, e mercado imobiliário, e não conseguir ganhar dinheiro. Tudo que te gera incerteza deve, no mínimo, nesse momento, te gerar uma aceitação, para que você possa colocar a sua cabeça para trabalhar em contornar essas situações da maneira mais sábia e rentável possível. Então precisa ter uma aceitação sobre as incertezas do mundo, principalmente as do Brasil. Aceite aquilo que você não consegue controlar para poder mudar a si mesmo e contornar essa situação. E sair no lucro. A segunda seria tu entender que tem que arriscar. E arriscar sem medo. Na situação que a gente está hoje, tudo é ousadia e rebeldia. Para tudo tem que ser ousado. Para tudo tem que tomar risco. Não há mais um mundo criado por homens fortes, destruído pelos homens fracos, em que pode ser tudo bom, tudo lindo, sem tomar risco. Aceita que na tua vida, daqui para o resto dela, qualquer crescimento tem um custo, qualquer crescimento tem um risco, e calcule o ROI, retorno sobre o investimento, daquilo que você vai fazer. Aprenda a tomar risco. Esteja ciente de que tudo é risco. Número 3. Óbvio demais, mas não tem como a gente não falar disso. Se fossem outros tempos, se fosse 5 anos atrás, eu estaria falando outra coisa. Se fosse 10 anos atrás, eu estaria sendo o completo oposto disso, mas não é. Agora é 2025. Agora o Brasil está de um jeito. Então,
único foco, o principal foco que tu deve ter, independente da idade que esteja hoje, é financeiro. Construção de patrimônio, construção de habilidades que vão construir patrimônio, que vão te projetar bem no mercado de trabalho, é um foco no financeiro. Mas veja bem, foco no financeiro não é ver um canal no YouTube do primo rico aprender a investir R$500 da sua renda, tá? Não é isso. É tu entender a essência do capitalismo, do mercado, oferta e demanda, da riqueza, da prosperidade. É como se projetar como uma pessoa útil no mercado de trabalho. É entender que problemas tu vai resolver. E só depois, quando tu tiver cacife, sobrando, aí pensa em algum investimento para transformar a tua renda em uma renda passiva e lá no teu sonho utópico viver de renda. Porque eu não acredito nisso, você vive de trabalho. E se multiplica a renda com a sua esperteza, mas é outro papo. Resumo, foca em progresso financeiro, a todo custo. Mesmo que isso faça perder a tua sanidade mental. Ah, mas Copini, sanidade mental é mais importante. Cara, a falta de dinheiro vai te tirar a sanidade mental muito mais rápido, ainda mais se estamos nesse sistema aí desse jeito. Por último, indo além do financeiro, construa a tua identidade sem basear naquilo que os outros esperam de você, ou sem basear no ego dos outros. O que eu quero dizer com isso? De alguma forma tenta encontrar tua originalidade, tenta encontrar um ponto onde é que tu se sente tu mesmo, tenta encontrar um momento onde é que tu consegue enxergar, cara, esse sou eu de verdade. Que vai além, por exemplo, do fato de uma pessoa querer suprir as expectativas que os pais botam nelas, por exemplo, vai além disso. E tá bem ligado ao fato de tu, de repente, pegar o teu Instagram, abrir essa porcaria e olhar uma pessoa que tu acha interessante e pensar, eu queria ser igual a esse cara aqui. Olha o estilo de vida desse cara, eu queria ser igual. Nesse caso, tu tá pegando o ego que outra pessoa projetou numa rede social, mostrando o melhor dela e baseando aquilo, tendo aquilo como molde pra você. Então construa a tua identidade bem longe do ego das outras pessoas. É um conselho bem confuso, eu admito, mas eu creio que tu possa entender mais sobre isso me acompanhando aqui no longo prazo. Como que eu achei uma forma de encontrar o meu eu mesmo, a minha identidade própria e dizer, cara, esse aqui sou eu de verdade, sem basear em ninguém. Bom, eu encontrei isso fazendo conteúdo. O ato de fazer conteúdo me transformou na pessoa que eu sou hoje. Botar minhas ideias para fora para o mundo, seja todos os projetos que eu já fiz, que envolvem produção de conteúdo, fez com que eu encontrasse a minha essência e eu comecei isso no início dos meus 20 anos, 10 anos fazendo isso, o que hoje me permite chegar aqui e te dizer, eu tenho um projeto chamado Capital Digital, que ajuda as pessoas, mentores e criadores a ganharem até R$30 mil por mês com um negócio online que é baseado em capital digital e produção de conteúdo. Ele está na pré-venda, ou seja, na metade do preço, pois está sendo produzido, e se você quiser conhecer, basta que você clique no link aqui na descrição desse vídeo. Obrigado pela atenção, até amanhã.